O Cerco de Runedar é um jogo cooperativo de 1 a 4 jogadores com mecânicas de construção de baralho e rolagem de dados lançado pela Conclave Editora. Então, vamos às regras. Separe as fichas de Goblin conforme a numeração no canto delas e recolha aleatoriamente 2 de cada monte. O resto pode ser guardado de volta na caixa. E coloque as selecionadas dentro do túnel de escavação dentro da masmorra conforme a numeração. E por fim, cubra o túnel com as peças de madeira grande. E por fim, no setup da masmorra, coloque todos os recursos de madeira, metal e couro nas oficinas respectivas e as 20 pepitas de ouro brilhante no centro do tabuleiro. E coloque o número de pedregulhos na área de escavação igual à dificuldade do jogo, começando com 6 para o nível fácil e adicionando 2 a cada incremento de dificuldade, até o máximo do nível épico com 12 pedregulhos. Para montar o tabuleiro de upgrade, selecione o lado com a quantidade de jogadores ativos, monte o tabuleiro e separe e embaralhe cada um dos baralhos conforme a cor respectiva nas pilhas de compra. E por fim, abra 5 cartas de upgrade nos espaços respectivos, marcados de 1 a 5 na parte de cima do tabuleiro, assim como as 5 cartas de mercenários também ao alcance de todos os jogadores. Monte o baralho de spawn dos orcs, separando as cartas pelos números, embaralhando cada um dos maços e colocando eles de número decrescente de baixo para cima. 5, 4, 3, 2 e 1. E deixe ele no centro da mesa ao alcance de todos os jogadores, junto com as cartas de catapulta embaralhadas, as fichas de troll e os disquinhos vermelhos de dano. Assim como faço uma reserva com todas as peças de orcs, trolls e goblins, assim como a torre de cerco e a catapulta. Feito o setup da mesa, cada jogador pode escolher uma cor e pegar a sua figura de anão e colocar na área central junto com as pepitas, o seu baralho de 12 cartas e a sua ficha de descarte. Eles são embaralhados e colocados na sua frente. E daí eles podem começar a jogar. O Cerco de Runedar é passado em várias rodadas com o objetivo de conseguir cavar todo o túnel e sair fugindo com algumas pepitas de ouro da fortaleza. Primeiro vamos ao setup do baralho de cada jogador. Cada jogador tem um baralho de 12 cartas, que é embaralhado, e sempre 2 cartas aleatórias são automaticamente colocadas na pilha de descarte. Depois disso, ele vai ter o baralho que ele vai utilizar durante a partida. Cada jogador sempre compra 5 cartas, utiliza essas cartas e coloca elas no descarte. E compra novas 5. Depois de ele descartar a sua mão, caso ele não tenha mais cartas para comprar, ele vai novamente embaralhar todo o seu baralho, puxar 2 aleatórias para a pilha de descarte e formar um novo baralho para ser jogado. Depois disso, o jogador mais baixinho é o jogador inicial e ele vai realizar o seu turno e passar para o próximo jogador. No seu turno, cada jogador vai fazer as suas 4 etapas. A primeira, checar se vai ativar a catapulta ou a torre de cerco. Em seguida, ele vai jogar as cartas de orc, se ele tiver alguma na mão. Depois ele vai jogar suas cartas de ação e realizar suas ações respectivas. E por último, se possível, ele vai repor ou reorganizar o tabuleiro de upgrades. Então, vamos ver cada uma dessas fases. A primeira fase do turno é checar se a catapulta ou a torre de cerco são ativadas. Elas podem entrar durante a partida de várias formas diferentes. Então, caso o jogador comece o seu turno e ele tenha tanto a catapulta ou a torre de cerco ou qualquer combinação das duas na sua frente, eles vão ser ativadas e vão fazer o seu efeito. Caso o jogador comece o seu turno com a catapulta na sua frente, a primeira coisa que ele faz é devolver ela para a reserva e comprar uma das cartas do baralho de catapulta. Ela vai determinar qual espaço do mercado vai ser destruído. Nesse caso, como está mostrando o espaço de número 2, a carta vai tomar o lugar de qualquer upgrade que tenha no espaço de número 2 do tabuleiro.
Além disso, os jogadores vão perder uma pepita de ouro da caixa. Basicamente, ele vai perder uma vida em um dos locais de upgrade deles. Esse espaço aqui nunca mais pode ser recuperado, a carta que estava naquele lugar é removida de jogo. Caso a carta tenha algum recurso em cima dela, aqueles recursos voltam para a caixa, mas a carta é perdida. Caso os jogadores comprem a última carta do baralho de catapulta, imediatamente a partida termina e eles perdem o jogo. Caso o jogador comece o turno com a torre de cerco, a primeira coisa que ele faz é devolver ela para a reserva, sacar da pilha uma das fichas de troll aleatórias e colocar ela imediatamente, assim como junto de uma figura de troll, na entrada do túnel de escavação. Esse troll aqui vai evitar que os jogadores consigam cavar mais adiante o túnel. Caso os jogadores puxem a última ficha de troll da pilha e esgotem ela, a partida imediatamente termina e eles perdem. Segunda fase do turno. Resolver as cartas de troll que o jogador tenha na mão. Caso o jogador tenha pelo menos uma carta de troll, ele tem que pegar e jogar ela imediatamente. Caso o jogador tenha mais do que uma carta de troll na mão, ele vai primeiro jogar uma e depois jogar outra em sequência, resolvendo os efeitos de cada um, independente da outra carta. Para cada carta de troll que o jogador jogou, ele vai comprar uma das cartas do baralho de spawn de troll e vai realizar aquele spawn. Nesse caso aqui, eu vou colocar um orc na lateral da masmorra. Ou seja, eu vou pegar uma figura de orc e vou colocar ela aqui na lateral. Caso a carta tenha uma setinha, todos os orcs que tem no tabuleiro ao redor da fortaleza avançam imediatamente um espaço, inclusive os que entraram nesse turno. Afinal, o movimento dos orcs é a última coisa que acontece toda a resolução de carta. Então, esse orc aqui vai sempre pular para cima do muro. Caso um orc já esteja em cima do muro, ele vai andar um espaço para dentro da oficina. Caso ele já esteja dentro da oficina, ele vai dar um espaço para o salão central, vai roubar uma pepita de ouro e vai voltar para a reserva. Caso um jogador puxe a carta da torre de cerco ou da catapulta, ele vai pegar da reserva a figura respectiva, da catapulta ou da torre de cerco, e vai colocar na sua frente. Caso uma dessas já esteja na frente de outro jogador, ela é ativada imediatamente, seja colocando o troll com a torre de cerco ou destruindo uma carta com a catapulta, e elas voltam para a reserva. Caso contrário, elas somente ficam na frente do próprio jogador que acabou de puxar a carta. Caso os jogadores puxem a última carta do baralho de invasão de orc, o jogo termina imediatamente e eles perdem. Depois de realizar o spawn dos orcs, os jogadores vão jogar cada uma das suas cartas que ele tem na mão e realizando uma ação para cada um. Vale lembrar que caso o jogador não queira utilizar uma carta, ele pode simplesmente descartar ela e não realizar ação nenhuma. Ele não é obrigado a realizar todas as ações de todas as cartas. Cada carta tem até 5 ações disponíveis para ele fazer. Ele vai poder escolher somente uma delas, vai realizar e descartar a carta na sua pilha de descarte. Então, vamos ver quais são as ações disponíveis. A primeira ação disponível que todas as cartas têm é esse símbolo aqui de movimento. Nesse caso aqui, essa carta me dá 2 movimentos com um dos meus anões. Cada ponto de movimento te permite se mover para uma sala adjacente ou subir em cima do muro. Do muro tu também consegue subir para uma das torres na ponta do castelo. Vale lembrar que caso o jogador esteja em cima de uma das torres, ele não consegue descer imediatamente para uma das salas. Ele tem que descer para o muro para depois descer para cá. Mas caso ele esteja em uma seção do muro, ele consegue imediatamente passar para outra seção do túnel, como se tivesse um túnel dentro da torre. Algumas cartas especiais têm um símbolo de infinito. Caso ela tenha esse símbolo de infinito, ela é uma carta especial que tu pode usar a ação de movimentar e uma das ações extras que tem presentes nela. Ou seja, ela é uma exceção por ser uma arma mágica. Então nesse caso aqui o jogador poderia se movimentar quantos espaços quiser até ele chegar num espaço de recuperar couro ou num espaço de batalha. Feito isso, ele descarta a carta. O segundo símbolo que pode ter na carta é o símbolo de conseguir os recursos. Ele pode ser tanto ferro, madeira ou couro. E o númerozinho que está do lado é quantos recursos daquele o jogador vai conseguir. Para realizar a ação de conseguir os recursos, o jogador vai jogar a carta, ele tem que estar na sala daquele recurso e naquela sala não pode ter nenhum inimigo. Feito isso, ele vai pegar aquela quantidade de recursos e agora ele vai alocar nas cartas que tem no mercado para começar a produzir elas. Cada carta tem um certo custo. O custo da carta está sempre representado pelo símbolo na parte de baixo dela
e dependendo do número de jogadores pode ter uma modificação adicional. Nesse caso aqui, essa aqui precisaria de normalmente uma peça de metal, por eu estar jogando com um jogador, ela precisa de mais duas. Nessa aqui ela precisaria normalmente de um couro, como eu estou jogando em um jogador, ela precisa de mais duas madeiras. Com isso, então, eu vou pegar o recurso que eu ganhei nessa rodada e vou colocar em alguma ferramenta que precise daquele recurso. Nesse caso, nessa aqui que precisa de duas madeiras, ou nessa outra aqui que precisa de duas madeiras. Quando uma das ferramentas tem todos os recursos necessários para completar elas, qualquer jogador em qualquer turno, sem gastar ação, pode simplesmente descartar, devolvendo os recursos para os locais respectivos dentro da fortaleza e vai pegar aquela carta para sua mão. Fazendo isso, imediatamente ele vai escolher uma das cartas da sua mão e vai descartar, já limpando e gerando o seu deck melhor. A carta que ele acabou de adquirir já pode ser usada inclusive nesse mesmo turno. O espaço que ficou vazio depois de pegar uma carta de upgrade não é reposto. O próximo símbolo disponível é o símbolo dos machadinhos, que é porrada. Para dar um ataque corpo a corpo, o jogador pode combinar várias cartas para aumentar suas chances de número de dados, e para cada símbolo que ele tiver, ele vai ganhar um dado para rolar. Com isso, ele vai rolar os seus dados. Cada um desses estourinhos vermelhos é um hit. A cada 2 estourinhos vermelhos, o jogador pode dar 1 de dano em alguma criatura que esteja no espaço dele. Nesse caso aqui eu poderia dar 1, 2, 3 de dano e esse que sobrou não faria nada. Cada 1 de dano mata um dos orcs que estão no espaço dele e são descartáveis. Caso o jogador esteja jogando contra um troll, para dar um dano no troll ele tem que dar aquela quantidade de hits para simplesmente fechar um dano. Então nesse caso aqui, com 3 hits, eu conseguiria dar 1 de dano. Nesse caso aqui, eu tenho 3 hits, eu vou dar 1 de dano e vou marcar aquela bolinha no troll. Aqui eu tenho mais 3 hits, então eu vou dar um segundo dano. Quando o troll tiver todas as bolinhas na frente dele preenchidas, ele morre e sai do jogo. Mas vamos dizer que eu tivesse tirado somente esse resultado aqui. Eu teria conseguido dar um hit. Esse segundo aqui não faria nada. Então o meu turno seria esse e o troll ficaria com 1 de dano nele em cima dali. Ou seja, outro jogador teria que chegar ali para dar esse segundo de dano. Esse dano aqui ele não reseta e ele não se cura no final do meu turno. Diferente dos orcs, que caso eu tenha só um estourinho de hit, ele não causa nada e nem toma 1 de dano. O próximo símbolo é o símbolo do arco e flecha, que é do ataque à distância. Assim como o ataque corpo a corpo, ele pode combinar várias cartas para dar mais chances e mais opções de dado. Para realizar ataques à distância, o jogador tem que estar posicionado numa das 3 torres no canto da caixa. Para fazer isso, ele consegue atacar tanto orcs que estão na parte de fora da fortaleza esperando para invadir, quanto consegue atacar a torre de cerco ou as catapultas que estão na frente de qualquer jogador. Um jogador que está em cima de uma torre de cerco não consegue atacar a parte de dentro da fortaleza. Mas caso um orc esteja em cima de uma muralha que esteja adjacente à torre, ele consegue atacar ele. Para realizar esse ataque, o jogador sempre rolar todos os dados, os estourinhos vermelhos vão simplesmente ignorados e cada arco branco é 1 de dano que o jogador vai dar. Esse dano pode ser utilizado para derrotar um orc ou então destruir uma catapulta ou torre de cerco que esteja na frente de qualquer jogador. Quando isso acontecer, ele simplesmente devolve ela para a reserva. E por último a gente tem a ação de escavar, que é a picaretazinha. Para cada símbolo de picareta que o jogador tiver, ele vai retirar um pedregulho do túnel da mina. Nesse caso aqui, como eu tenho 3 símbolos de picareta, eu vou retirar 3 pedregulhos, porque o meu trabalhador está ali. Importante lembrar que para fazer a ação de cavar, não pode ter nenhum inimigo ali, seja ele troll, orc ou goblin naquele espaço. Eles têm que ser derrotados antes do jogador poder fazer a ação de cavar o túnel. Caso o jogador consiga cavar todas as pedras que tem ali sem deixar nenhuma, ele vai completar uma das partes do túnel e vai retirar aqui essa peça de madeira grande e vai pegar as 2 fichas de Goblin que a gente colocou ali durante o setup. Essas fichas de Goblin são 2 Goblins que estão ali para nos atrapalhar. A gente vai colocá-las ali junto com as 2 figuras de Goblin para representar.
Cada uma dessas fichas representa o que a gente tem que fazer para se livrar daquele Goblin. Nesse caso aqui, para se livrar desse Goblin, a gente precisa dar simplesmente um estourinho de dano para remover ele, e esse aqui a gente precisa dar 2 pedregulhos. E alguns Goblins também podem solicitar uma quantidade de recursos. Para os Goblins que necessitam dano, é só o jogador jogar um ataque e conseguir pelo menos aquela quantidade de estourinhos vermelhos para eliminar ele. Para os Goblins que pedem pedregulho, o jogador tem que jogar uma quantidade de picaretas igual ao pedregulho que ele quer e ele simplesmente vai embora. Essa ação de picareta para dar pedregulho para o Goblin, o jogador pode realizar mesmo que tenham outros inimigos ou troll na área. E para os Goblins que pedem uma quantidade de recurso, o jogador simplesmente tem que ir até aquele lugar de recurso, utilizar uma carta que dê aquele recurso, até que o Goblin fique satisfeito. Nesse caso aqui eu acabei de colocar um couro, algum outro jogador teria que fazer uma ação de novo para colocar mais um outro recurso ali, e ele ficaria satisfeito e iria embora. Vale lembrar que enquanto tiver qualquer tipo de inimigo nessa área, os jogadores não podem realizar a ação de cavar. Caso os Goblins sejam removidos, a gente vai colocar o número de pedras respectivo do setup, e os jogadores podem começar a tentar cavar para a próxima sessão do túnel. Caso os jogadores consigam cavar o último pedaço do túnel, vai spawnar os últimos 2 Goblins, eles simplesmente têm que derrotar eles para garantir a vitória e pontuar a quantidade de pedras preciosas de ouro que sobrou neles. E a última fase do turno é, caso o jogador termine o seu turno na área central das pepitas, ele pode repor e reorganizar o mercado de upgrades. Para repor as cartas, o jogador primeiro ele pode escolher se ele quer descartar qualquer carta que esteja atualmente na trilha de upgrade. Por exemplo, esse de 1 de escavação pode não ser tão forte no momento atual do jogo, ele pode simplesmente remover da trilha para dar espaço para cartas melhores. Com isso, ele pode escolher em qual dos baralhos ele vai comprar a nova carta de reposição. Pode ser das cartas amarelas, são as mais fáceis de fazer, mas também mais fraquinhas. As cartas do baralho cinza, que são mais ou menos fáceis de fazer, mas também mais ou menos poderosas. E também as do baralho vermelho, que são as mais difíceis de realizar, mas também as mais poderosas que tem. Então, vamos dizer que eu posso inclusive abrir uma de cada. Uma vermelha, uma cinza e aqui uma amarelinha. Depois do jogador realizar os 4 passos do seu turno, ele passa ao próximo jogador em sentido horário, que continua o jogo até que eles consigam cavar todo o túnel, ou então acontecer uma das casas de finalizar o jogo, seja acabar um dos baralhos ou acabar uma das pilhas. No jogo também existem 5 cartas de mercenários. Essas cartas podem ser utilizadas a qualquer momento do jogo pagando 2 vidas, ou seja, 2 pepitas de ouro. Para fazer isso, os jogadores simplesmente vão pagar descartando o número de pepitas de ouro, e vão realizar o poder delas, que pode ser tanto ignorar a carta de catapulta que foi puxada esse turno, ignorar a carta de spawn de orcs desse turno, derrotar todos os orcs ou então derrotar o troll que está dentro da fortaleza. Cada uma dessas cartas só pode ser utilizada uma vez. Depois que ela é utilizada, os jogadores simplesmente viram ela de cabeça para baixo e eles não podem mais utilizar ela durante essa partida. Então, essa aqui é as regras de O Cerco de Runedar. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, deixem nos comentários que eu respondo o mais rápido possível. E se vocês forem aqui de Porto Alegre região e quiserem experimentar tanto O Cerco de Runedar quanto mais de 200 jogos, passe aqui na X, links na descrição do vídeo. É isso pelo vídeo de hoje, até a próxima!